novo ano, novo ciclo, novos relacionamentos, nova profissão, não importa. Esse ritual é para te trazer clareza e visão para que você possa ir com tudo. E nós vamos fazer isso juntas. Vamos lá! Ei, amigas! Esse é um ritual que eu adoro fazer na virada de ano, no aniversário ou naqueles momentos especiais de transição, de mudança de vida. E não importa se você vai fazer exatamente no dia, se você vai fazer um pouquinho depois ou um pouquinho antes, não tem problema. O que importa realmente é que você faça. Porque se você está comigo aqui há algum tempo, você sabe da importância dos rituais na nossa vida. É por meio deles que nós encerramos, que nós concluímos, que nós fechamos os ciclos e por meio deles também nós abrimos o campo, nós damos início, nós nos revigoramos e vamos para a nossa próxima fase. Então, os rituais são extremamente importantes para a nossa vida. E o que nós vamos precisar? Papel ou seu caderno de anotações, caneta ou lápis, um espaço tranquilo e tempo para que você possa estar inteira e entregue. Não dá para fazer isso correndo de qualquer jeito, porque é a sua vida que você vai olhar, que você vai movimentar, que você vai concluir e abrir. Então é importante que você se dedique a esse momento. Eu gosto de criar um ambiente especial para poder olhar para isso, para poder me ver. Então, flores, velas, incensos, perfumes, como se eu estivesse realmente oferecendo isso para algo maior. Como se eu estivesse, então, criando esse ambiente mesmo para poder olhar para tudo isso de uma forma muito bonita e especial. Então, trabalha a sua percepção, o que você sente de colocar aqui nesse ritual. O que você sente de trazer, de enfeitar, de adornar, como que você quer colorir esse lugar, que é a sua própria vida. Esse é um momento muito especial e quando a gente faz essas entregas e esses oferecimentos, a gente está aí oferecendo isso para a nossa própria vida também. Prepare aí o seu espaço com os elementos que você considera que são importantes para você e vamos iniciar. Muito bem, o nosso ritual é muito simples. Ele consiste em perguntas essenciais que vão trazer luz, que vão vir para a consciência, para que você possa colocar o seu movimento em ação na vida. E amiga, se precisar, dá um pause depois de cada pergunta para que você possa ir responder no seu tempo sem precisar correr. Vamos lá, amigas, vamos fazer aqui o nosso ritual, vamos olhar para tudo que a gente tem que olhar, vamos fazer juntas isso. Nem sempre vai ser fácil, certo? Mas a gente vai olhar, o importante é a gente se relacionar com isso, se a gente quer transformar, se a gente quer sair desse padrão, a gente precisa trazer ele para a consciência, e se a gente quer viver coisas incríveis, a gente precisa começar a movimentar, a gente precisa começar a jogar essas sementes, porque nunca vai acontecer do nada. A gente sempre espera, né, coisas maravilhosas chegando pra gente, presentes incríveis, mas a gente está plantando, a gente está fazendo a nossa parte. Antes de receber, a gente tem que dar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer um movimento. Então, por isso, tudo isso aqui precisa ser visto, né? Vamos lá? Bom, então a gente respira profundo aqui, vamos respirando, vamos nos conectando com nós. Vai olhando aí para a beleza que você tem ao seu redor, vai olhando para dentro, respirando profundo e se conectando com você. Então eu vou trazer as perguntas aqui mais simples e mais reduzidas, para que a gente possa olhar diretamente para coisas pontuais e importantes. Porque, amigas, esse é um trabalho profundo que eu faço com as minhas alunas, a gente tem movimento, a gente tem corpo no meio de tudo isso, mas dá para fazer assim de uma forma mais simples. E eu quero te convidar para isso, para que você sinta isso, traga isso para a consciência. Então, a primeira pergunta que nós vamos colocar aqui no nosso caderninho e responder é: que tipo de pessoa eu tenho sido na minha vida? Quem é a pessoa que está aí? Então escreve, qual é o tipo de pessoa que eu tenho sido? E vamos ver, quem é essa pessoa que está aí? E aí é óbvio, né? Coloca aí a tua honestidade, a tua verdade, não é para ninguém ler, você não tem que escrever para mim nem para ninguém. Então, coloca a realidade, quem é a pessoa que você tem sido nessa vida? Vamos lá. Depois dessa pessoa que eu tenho sido, nós vamos fazer a segunda pergunta, que é: que tipo de pessoa eu apresento para o mundo? Porque veja,
Uma coisa é diferente da outra e eu quero que você consiga enxergar e ir profundo em tudo isso. Então vamos lá. Qual é o tipo de pessoa que eu apresento para o mundo? E a nossa terceira pergunta é: que tipo de pessoa eu realmente sou? Vamos escrever? Pega aí o seu papel e coloca a realidade e a verdade em tudo isso. Ok, a pergunta número 4 é: existe algum sentimento que vivencio e com o qual luto repetidamente todos os dias? Qual é o sentimento que você está aí brigando, lutando, que está aí presente todos os dias? Está aí? Consegue ver? Consegue dar um nome para ele? Vamos lá. Agora, número 5. Qual a parte da minha personalidade que eu preciso trabalhar para melhorar? Qual é a parte de você que você precisa aí investir um tempo para poder transformar e melhorar? Hum. E a pergunta número 6 é: você precisa liberar ou pedir perdão? Como que tá esse lado dentro de você nesse ano, até agora, no seu passado? Tem algum movimento relacionado ao perdão que está segurando a sua vida? Porque veja, isso segura a gente. Então olha aí para isso, vamos lá. E aí, o interessante, assim, muitas vezes a gente não tem mais como falar sobre o perdão, a pessoa não está aqui, a situação, e o mais importante é que esse movimento aconteça dentro de você. Isso é o mais essencial, porque de verdade não é nem a pessoa que vai nos perdoar. Isso começa dentro, isso começa aqui. Então, quando eu começo a olhar para tudo isso, eu já abro o campo, eu já abro o caminho para uma liberação maior, mas precisa ser real e verdadeiro, porque senão vai continuar te perseguindo, vai continuar te segurando. Então, faça aí um momentinho de silêncio, coloque no papel, escreva tudo o que você precisa falar, soltar, liberar, mas faça isso com verdade. A pergunta número 7, ela é: você movimentou o amor nesse ano? Coloca aí no papel se esse amor esteve em movimento e de que forma. É importante que a gente olhe para isso também. Faça uma lista de pessoas, lugares e situações que você precisa soltar, que você precisa deixar em 2024, que você precisa desapegar. Uma lista, o que você não quer mais viver, sentir e experimentar em 2025. O que você precisa deixar ir? O que você precisa concluir, deixar morrer? Agora é o momento, amiga. Vamos lá, vamos escrever. Escrever. Muito bem, agora nós vamos para perguntas simples que vão construir o nosso futuro, que vão nos levar para o próximo passo. Então, a primeira pergunta agora, eu quero que você escreva aí, é: qual é o maior ideal de mim mesma? O que eu espero de mim? O que eu espero aqui da minha jornada? Vamos lá. Vamos para a pergunta 2. O que é para você ter uma jornada de vida plena, bonita, satisfatória, dessa que preenche? Sabe quando a gente sai preenchida? O que é? Que jornada é essa? Escreve aí para mim. O que é para mim ter essa jornada plena, bonita, satisfatória? Como que é? O que tem nessa jornada? Vamos lá. A pergunta número 3 é: quais são os recursos que eu tenho para viver essa jornada, essa vida plena? O que eu já tenho aqui que eu posso estar nesse lugar? E quais são os recursos que eu preciso, que me faltam, para que eu possa viver e experimentar essa vida plena? Muito bem, vamos lá para a nossa pergunta número 4.
Qual é a identidade que eu quero despertar e viver nesse ano de 2025? Qual é a identidade? Porque veja, por exemplo, vamos supor que eu quero viver um relacionamento na minha vida, que eu quero me abrir para esse campo amoroso. Só que eu estou com a minha identidade profissional completamente ativada. E aí eu não olho para outros lugares, eu não vejo outras coisas porque eu estou completamente entregue para essa Julie profissional, que trabalha, que tem coisas para fazer, que não tem tempo, que está lá sempre fazendo. Eu não consigo sair dessa identidade, ela me segura. Então eu preciso acordar uma outra Julie para ir para um outro momento, para um outro negócio. Então, quem é que eu quero despertar? Quem é que eu quero viver? Ah, não, Júlia, é o contrário, eu quero trazer esse lugar mais profissional para minha vida. Eu estou muito em casa, eu estou num lugar muito caseiro, mulher de casa. Então, não, eu quero vir para fora, eu quero ir para a vida, eu quero movimentar. Vamos olhar para isso? Então, qual é a identidade que você quer viver em 2025? Vamos lá. Pergunta número 5 é: o que eu preciso para despertar essa identidade na minha vida em 5 passos práticos? Então não é um vislumbre distante, não. O que você precisa fazer praticamente, né? O que você precisa fazer amanhã para trazer essa identidade para sua vida? O que você precisa fazer? Vamos lá. 5 passos para poder trazer essa mulher que eu quero viver para minha vida. Agora, vamos lá. Bora. Agora, 5 passos práticos para ensinar o meu corpo a despertar essa nova identidade. Então, o que você pode trazer aí de movimento para o seu corpo para essa nova identidade? Vamos lá. Agora, para fechar com chave de ouro, a nossa 7ª e última pergunta é: o que eu realmente quero? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, a gente ouve muito, né, o que é bom, a gente vê o que é bom, a gente muitas vezes acredita no que é bom e vai no que é bom e ok, é bom, mas é o que você quer? O que você quer de verdade na sua vida? O que você quer no mais profundo na sua vida? É agora a hora de você escrever e olhar para isso. E aí, amigas, depois da gente escrever o que nós realmente queremos, a gente pode colocar aquele segundo passo, sabe? Que é: quais são os 5 passos práticos que eu posso fazer para chegar nesse lugar que eu realmente quero viver, para viver uma vida plena, satisfeita, para eu não chegar lá no finalzinho, me arrepender, falar: poxa vida, mas eu podia ter feito, eu podia ter. Não podia, né? Podia, mas não fez. Por que que não fez? Por que que você não vive? Outra pergunta importante. Que eu não estou vivendo o que eu realmente quero? Por quê? Estou presa aonde? Estou amarrada em qual cadeira aqui que eu não estou vivendo e fazendo o que eu vim aqui para fazer? Vamos lá. Eu desejo que você coloque essas sementes na terra, que você coloque o seu movimento em ação na vida, porque muitas vezes a gente olha para tudo isso, fecha o caderninho, meu amor, e coloca na gaveta e no dia seguinte já esqueceu. Mas quando a gente coloca em prática os passos, as ações, quando a gente vai mudando passo a passo, mesmo que o passo seja pequenininho, mesmo que a transformação seja minúscula, que só você perceba, ainda assim já é um movimento e isso é o mais importante, que é você estar caminhando em direção à sua vida, aquilo que você veio aqui para fazer, para manifestar. Que seja muito bem feito, que seja muito bem vivido, sentido, realizado, que seja de verdade, inteiro, entregue, total, pleno. Não seja meia boca de qualquer jeito, com preguiça, sabe, amigas? Porque no dia a dia a gente acaba se contagiando
E aí a gente acaba fazendo mais do mesmo. E eu te desejo um novo ciclo repleto de bênçãos, de movimento, de beleza, de fartura, de fortuna, de tudo que é bom, para que você possa viver essa jornada de forma mais plena possível. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo.